Comunidade 87. Entrevista. 9h23. Nos estúdios da Liberdade FM está o professor João Rosa, conversando hoje com a gente sobre um pouco da história de Santa Helena, sobre a migração japonesa aqui em Santa Helena. Bom dia, professor. Fala bem perto sim do microfone. Bom dia, Daniele. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Liberdade. Tudo bem contigo, professor? Hoje é final de semana de feriado por conta aí do aniversário do município. Uma data histórica, né? Exatamente. Hoje, 26 de maio, dia da independência política, da emancipação política e administrativa de Santa Helena e nos parabenizar, né? Nós santelenenses e também a todos que nos visitam de uma forma específica nessa data tão importante para o nosso município. Legal. O professor sempre traz aqui pra gente um pouco da história de Santa Helena a partir de perspectivas mais curiosas e mais amplas, né? Essa daqui que a gente vai conversar hoje é um exemplo disso, né? Opa. É um exemplo disso, né? O professor sempre teve essa curiosidade em entender um pouco da história de Santa Helena, não só pelos imigrantes aí da região sul, né, mas também de outros povos, né, professor? Isso é uma curiosidade particular tua, né? Exatamente, Daniele. Quando trabalha com os alunos, né, se coloca da ocupação das pessoas que aqui vieram para Santa Helena nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 e majoritariamente, né, a grande maioria oriundos da onde? Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é fato e além de fato registrado, tem muitos registros. Agora, claro que comentamos também, né, quando se trabalha com os estudantes, da vinda de outras etnias a compor a nossa sociedade. Aí se fala na questão dos orientais, né, dos japoneses, em especial japoneses, e também de afros descendentes. Mas que eu tenho conhecimento de forma registrada, porque essas pessoas estão aí, outros já morreram, outros foram embora, mas temos aí um percentual dessas outras etnias, né? Então, além de curiosidades, né, entender essa vinda dessas pessoas, ter como registro também na questão da historiografia de Santa Helena. Legal, o professor teve oportunidade aí de fazer entrevista, né, aí com a Harumi, né? Harumi é natural do Japão, né, e familiares que são partícipes aí da história da colonização de Santa Helena. Então vamos começar aqui com um pouco da história da senhora Harumi Kumagai Simo, né? Pioneira de Santa Helena. A história dela se inicia no próprio país de origem, né? No Japão, professor, ela inclusive relata experiências da guerra, né, no Japão. Exatamente, ela nasce, a senhora Harumi Kumagai Simo, em 1937, em outubro de 1937. A Segunda Guerra Mundial terminou em agosto de 1945, então ela tinha praticamente 8 anos e ela tem boas lembranças no sentido de lembrar os fatos, né? Uma boa memória. Exatamente. E ela então coloca realmente do que ela presenciou, ela e os seus familiares, lá quando ainda morava no Japão. O professor, algumas curiosidades aqui em relação à experiência dela com a guerra, né? De estar sempre preocupada se ia cair alguma bomba, né, na cabeça. Imagina a situação, professor. Para uma criança, né? Mas antes de entrar nessa questão, Daniele, a senhora Harumi, para quem fica mais fácil de saber quem é essa pessoa e seus familiares, ela é mãe do Geraldo da Autoelétrica Xingo, ali na Baixada Amarela,
né, que eles estão morando ali naquele mesmo local. Eles entraram ali em 77. Então, só para situar melhor os ouvintes, né, de quem é essa senhora. Então, ela é a senhora mãe lá do Geraldo da Autoelétrica Xingu. Voltando à sua pergunta, exatamente, ela comentou que seus familiares não comentavam, seu pai, sua mãe, não comentava abertamente sobre a questão do desenvolvimento, do desenrolar da guerra, né? O Japão, sabe-se que envolveu, né, diretamente na Segunda Guerra Mundial, e foi ali que até teve no Japão, na cidade de Nagasaki e Hiroshima, que os norte-americanos soltaram entre os dias 6 e 9 de agosto desse ano, de 45, as 2 bombas que exterminaram praticamente os povos dessas 2 cidades. E ela disse que a cidade onde ela morava, Kawamati, exatamente, né? Não ficava longe da onde foi soltado essas 2 bombas, né? Mas, como estava dizendo, os pais não diziam, não falavam abertamente. Só diziam para os filhos, né, as crianças, quando saíssem de casa, estivessem andando no vilarejo, que no primeiro ouvisse algum barulho de aeronaves, que procurasse se esconder o mais rápido possível, que poderia o aviador soltar bomba. E dizia para eles correr embaixo de marquises, procurar abrigo em bueiro, embaixo de ponte, né? Então, era assim que as famílias colocavam, né, para que eles tivessem uma certa proteção, se assim acontecesse. Mas ela coloca que não teve na cidade onde ela residiu até vir para o Brasil em 56, não detonaram bomba nenhuma, né? Uhum. Mas tinha essa preocupação dos pais nessa questão. Para quem está acompanhando a entrevista a partir de agora, só para te situar, nós estamos conversando aí sobre a participação japonesa, né, na colonização de Santa Helena, e por isso estamos conversando um pouco sobre a vida da senhora Harumi Kamagai Shimo, né? O pessoal ali que a gente conhece da Autoelétrica Shimo, né? Então estamos conversando aqui sobre a participação japonesa na história de Santa Helena. Começamos aí com os primórdios, né? Dessa história, né? A permanência da senhora Harumi durante 18 anos, né, no Japão, até participando aí desse período histórico da guerra, né, esse medo das bombas, desse processo bélico que a gente vivia no período. E então, avançando um pouco na história, até chegar em Santa Helena, a família da Harumi acaba vindo para o Brasil por uma oportunidade de fugir desses problemas da guerra, do problema da fome, né, professor? Como é que foi a chegada da família da Harumi no Brasil? Então, exatamente, em razão das dificuldades, inclusive, Daniele, ela coloca que para que os japoneses, inclusive a família dela, né, para não morrer de fome, tiveram que se alimentar por vários anos, basicamente de abóbora e batata doce. Era o que tinha, né, em boa quantidade disponível à sociedade japonesa. Então, dentro dessa da desesperança, das incertezas, né, que estava vivendo o Japão, os povos japoneses naquela época, o pai da senhora Harumi tinha um amigo já morando aqui no Brasil, e em contato com ele arranjou um serviço numa fazenda aqui no município de Açaí, no norte do Paraná, e aí eles vieram então para o Brasil. Primeiro eles desembarcaram e chegaram em janeiro, em 6 de janeiro de 1956, no Porto de Santos, que era, né, o porto de internacional. entrada
né, para quem vinha para o estado de São Paulo, né, ou Paraná, e aí chegaram e de imediato vieram trabalhar aqui de agregado nessa fazenda, né, que o amigo tinha lhes arranjado trabalho. E dali também eles já partiram também logo depois para uma outra oportunidade em Guaíra, uma oportunidade de trabalhar com hortas, né, que inclusive deu aí origem à feira, né, de produtores lá de Guaíra, professor. Exatamente, ficaram ali por pouco tempo, 1 ano e alguns meses, né, em Açaí. E ela falou, trabalhando na questão da cafeicultura, nunca tinham trabalhado nesse ramo, ela e a família lá no Japão, né? E daí, deparando com a totalmente diferente, tiveram que se adaptar rapidamente, né? E aí receberam no ano de 57 uma proposta para vir para Guaíra para trabalhar numa horta, né? Aqui dentro do vilarejo na época, da cidade de Guaíra, e achando que seria melhor, a família da senhora Harumi aí vem nesse ano aqui para Guaíra e começam a trabalhar nessa chamada horta experimental, como ela colocou, e aí permanece, né, até 1972, quando eles vêm para Santa Helena. Então, você que está acompanhando a entrevista aqui com o professor João Rosa sobre a história de Santa Helena, a história da colonização de Santa Helena, hoje a gente está conversando um pouco sobre a participação aí japonesa na história de Santa Helena, né? Por isso a gente está conversando sobre a vida da senhora Harumi Shimo, né? Que o pessoal aqui da Autoelétrica Shimo, com certeza todos os ouvintes que estão acompanhando agora a entrevista conhecem a Autoelétrica, então a gente está fazendo um retrospecto de como a família japonesa chegou em Santa Helena, né? Então, professor, contamos aí desde o Japão, passando pelo Porto de Santos, chegando em Açaí, depois a experiência em Guaíra e aí a vinda para Santa Helena finalmente. Em que ano que se deu essa vinda para Santa Helena e por quê, professor? Então, como disse, em 1972, mas voltando um pouquinho ali, como você tinha falado, sobre a questão da feira, o pai da dona Harumi, de nome Takeo, ele, trabalhando nessa horta, né, ele percebeu que era interessante negociar numa forma mais pragmática, mais próximo das pessoas, e ele propõe a outros agricultores a formar uma feira, né? E assim inicia-se essa feira com o seu Takeo, o pai da senhora Harumi. E ela colocou que quando a municipalidade guairense resolveu homenagear a questão da abertura da feira, estudando, analisando, chegaram à conclusão que o Takeo Kumagai era a pessoa indicada para receber essa homenagem. E daí homenagearam com o nome Feira do Pequeno Agricultor de Guaíra, Takeo Kumagai. Olha que legal. Então os familiares da dona Harumi, né, que é aí, digamos, a nossa entrevistada, né, por tabela, que o professor entrevistou ela para ter acesso a essas informações, o seu Takeo, né, o familiar aqui da senhora Harumi, acabou dando, de alguma forma, incentivando, dando origem aí à feira dos produtores lá de Guaíra, né, professor? Exatamente. A demonstração, né, uma visão bem interessante desse senhor aí, né? E mais do que justa a homenagem, né, dos guairenses para essa família, esse oriental e estendendo toda a sua família. Outro detalhe também, Daniela, antes de chegar em Santa Helena aqui especificamente, ela tem, a mãe da dona Harumi, faleceu quando ela era criança, ainda lá no Japão, né? Aí o pai casa no Japão e a hora que ele resolve vir para o Brasil,
essa senhora não quis vir para cá. Aí ele deixou essa sua segunda esposa e veio com a sua família para cá. E aí ele casa novamente com essa terceira esposa e ela está viva, está com 96 anos, de nome Haruê, né, com Magai. Aqui na entrada de Guaíra, mora num sítio indo, logo que passa o trevo à direita, né? Está morando essa senhora com 96 anos. Interessante o que a Harumi falou, que ela que faz todos os trabalhos de casa, a limpeza de casa, ajuda a colher as hortaliças que serão vendidas na feira do pequeno agricultor. Então diz que ela é uma senhora muito ativa ainda na questão do trabalho, com 96 anos de idade. Que legal, muito legal aí a história dos japoneses que vieram para Santa Helena e fazem parte aí da história de Santa Helena. Professora, vou fazer o seguinte, a gente vai para o bloco rapidinho, aí a gente volta para contar para os nossos ouvintes como é que foi então a chegada dessa família japonesa aqui em Santa Helena, aí para a colonização de Santa Helena, ainda antes do lago, né? A gente vai explicar como é que foi esse processo, tá bom? Agora então, 9h39, a gente volta já já. Nos estúdios da Liberdade FM está o professor João Rosa Correia, contando pra gente um pouco sobre a história da senhora Harumi Shimo, ela que faz parte aí do processo de colonização de Santa Helena e representando também a presença dos japoneses na história de Santa Helena, hoje uma data histórica, né, representativa. O professor Joãozinho sempre enriquecendo aí os nossos conhecimentos, teve a oportunidade de fazer entrevista com a senhora Harumi e contar um pouco da imigração dessa família Shimo aqui para Santa Helena. E, professor, a gente contava então antes, né, toda essa passagem aí do Japão até o Porto de Santos, até Açaí, depois então Guaíra, o senhor Takeo trabalhando com as hortaliças, idealizando a feira que leva o seu nome. E depois então, professor, como é que se deu a vinda dessa família Shimo para Santa Helena? Que ano, como que foram essas condições? Em 1972, o cunhado da senhora Harumi, ele adquire uma fazenda de 130 alqueires de terras, junto ao hoje Lago de Itaipu, e naquela época Rio Paraná, né, na linha verde. Para quem conhece a geografia de Santa Helena e quem mora antes do lago, dá para ter uma noção, né? Então essa fazenda ficava na chamada linha verde, logo abaixo, vamos dizer assim, aqui do Rio São Francisco, da ponte, seguindo ali com quem chegasse ao antigo Rio Paraná. Aí esse seu cunhado, de nome Mitsu Yoshimura, convida então eles para vir ajudar a administrar a fazenda. E eles achou interessante e assim venderam lá os bens que eles tinham, uma moradia, tinha já uma pequena propriedade, e vem aí para auxiliar o cunhado da Harumi. E assim ela disse também que a fazenda chegou a ter 200 pessoas. Na sua grande maioria, outro dado interessante, é que dessas 200 pessoas, a maioria eram oriundas, eram nordestinos, né? E que vieram para ajudar a abrir a região norte do Paraná e foram abrindo as terras, né? E seus descendentes também, né? Então, dessas 200 pessoas que trabalhavam, ajudaram a abrir a fazenda desse Mitsu, oriundos da sua grande maioria de nordestino. Lá na linha verde, então. Exatamente, na linha verde. Hoje está tudo embaixo do lago de Itaipu. Região, local bem costeiro ao rio. Exatamente, caso, né? Bem costeiro ao rio. A gente coloca da linha verde, o pessoal que conhece, aqui mora antes da formação do lago, tem uma noção aonde é que ficava então essa fazenda, e talvez muitos dos ouvintes que aqui moravam na época até teve certamente contato, porque é uma área abrangente de 130 alqueires, né? E certamente talvez alguns conheceram até o seu Mitsu. Olha, né? Enfim, então
as pessoas se situarem onde ficavam ali. Legal. Aí então essa família veio, digamos assim, para ajudar a desbravar essas terras que ainda eram terras que precisavam começar a ser cultivadas, digamos, abertas, né? Perfeitamente. Era tudo em mata, né? E precisava ser derrubada a vegetação e para ser cultivado. E o primeiro, depois aberto a fazenda, né? E exatamente nessa época aí começa a entrada muito maciça né? Na questão das máquinas, das máquinas agrícolas e motor de serra que facilita. De 70, né, professor? Exatamente, facilitou o processo de abertura, né? E com a mão de obra extensa, como exemplo que eu falei de 200 pessoas, né? Claro que 200 não era só 200, dava entre as famílias, né? Era mais ou menos, ela falou em torno de 50 famílias, que dá mais ou menos umas 200 pessoas, né? Agora, hoje a gente sabe que a história aqui da família Shimo, ela passa ali também pela presença deles na autoelétrica, né? Que é esse, digamos, a última parada, digamos assim, dessa família, né? Como é que foi a passagem dessa terra lá na linha verde para a região ali da mecânica? Então, aí em 76, 75, 76, começa a se falar abertamente, né, da formação do Lago de Itaipu, né? E é evidente que saberiam, né, passavam a informar os técnicos, né, o pessoal vinculado a Itaipu, aonde é que ia abranger o Lago de Itaipu. E essas terras do Mitsu, onde eles ajudavam a administrar, ia ficar todo coberta pela água, como de fato aconteceu. Aí o seu Kaoru, o esposo da senhora Harumi, ele ventilava não vontade mais continuar mexendo na agricultura, mas para os filhos então. E qual que seria a saída? Aí foi onde o filho mais velho foi aprender a técnica de arrumar automóveis na parte elétrica em Santa Terezinha de Itaipu. O Mauro era o filho mais velho. E assim foi para Santa Terezinha e aprendeu lá, depois de um certo tempo, aprendeu a técnica de arrumar automóveis. E aí eles adquiriram um terreno na Baixada Amarela, onde está a Autoelétrica Xingu, e isso no ano de 77. Aí eles deixam a fazenda e vêm trabalhar com a questão de autoelétrica e permanece até hoje no mesmo local. Aí, de fato, essas terras foram alagadas e a família tomou, digamos, esse novo rumo, né, profissional, começou a criar também novos laços, novas relações a partir deste local, né, que é a Autoelétrica Shimo. Inclusive tem uma questão interessante em relação ao nome na fachada, que de alguma forma acabou aí interligando essa família com outros japoneses. Conta um pouco dessa história pra gente, professor. Então, foi um detalhe interessante, né? O pai do seu Kaoru, a hora que ele foi registrar, nasceu, né, essa criança foi registrar, e a família do seu Kaoru é de sobrenome Xingu. E chegou no cartório, né, e falou, olha, Kaoru Xingu. O cartorário, né, presume-se que o cartorário entendeu mal e colocou Simo. E não depararam para corrigir na hora, e passou o tempo e assim ficou. Mas outro detalhe interessante, que depois o Kaoru, o falecido esposo da dona Harumi, quando ele atingiu a maioridade, ele foi tentar buscar o real sobrenome, Xingu. E por ser muito complicado, muito custo, né, ele desistiu. Mas aí a hora que eles foram colocar o nome, fazer uma placa, o Geraldo, os familiares foram colocar uma placa para identificar a autoelétrica, eles lembraram desse detalhe e em vez daí não colocaram Simo, colocaram Autoelétrica Xingu. E esse detalhe fez com que uns parentes fossem descobertos, parentes no norte do Paraná, que um
passando aqui em Santa Helena, viu a autoelétrica Xingu. Aí ele parou e foi conversar com o Geraldo. E aí descobriram que eles eram primos, né? E morador aí do norte do Paraná, mais precisamente na época na cidade de Londrina. Então essa homenagem, né, do sobrenome Xingu fez com que descobrisse vários parentes que até então eles não conheciam, que estava bem próximo ali na região de Londrina. Que legal, gente, que história legal, porque fizemos aqui todo o retrospecto de uma família que veio lá da guerra, lá do Japão, né, num período muito difícil para a população japonesa, para a gente ver, né, professor, como que em cada período é um país, é uma comunidade, é uma sociedade que acaba sofrendo de alguma forma e se movimentando, buscando melhores condições de vida, né? São pessoas lá do outro lado do mundo, digamos assim, que acabaram vindo para Santa Helena no final das contas, né? Nessa movimentação humana em busca de uma vida mais tranquila, mais estável, melhor e com alimento, né? E em segurança, né, professor? Exatamente, Daniele. O que moveu a questão moveu e continua movendo a história da humanidade, mas se nós buscarmos o ser humano, nós, quando seres humanos, só se espalhamos na face da Terra em razão dessa, muitas vezes, ousadia, né? Muitos saem por ser ousados, outros por essas questões, né, que não tinha, com certeza, interesse. No caso aqui da dona Harumi, certamente os seus familiares, seus pais, não tinham interesse em sair da sua região de origem, mas em razão de uma circunstância que não foram ocasionadas, ou não foi por interesse de ousadia deles, tiveram que deslocar. E então, aí nessa luta por condições melhor de vida, sonhando por uma condição de melhor de vida, foram andando, foram caminhando, foram vindo, né? Caminhando aqui no sentido, né, entre aspas, né? A maioria, nesse caso, já vieram de caminhões, né? Mas, e parando aqui em Santa Helena. E fazendo uma análise também, no caso de Santa Helena, com a formação do Lago de Itaipu, que nós já comentamos em entrevistas anteriores, fez com que um percentual de santelenenses, né, em razão dessa circunstância da formação do Lago de Itaipu, tiveram que migrar para outros estados, outras regiões do Paraná, para outros estados, e muitos emigraram, né, para outras nacionalidades, né? E de repente vão estar contando, ou já contaram a sua história. Nós temos muita questão dos brasiguais, né? Sim, nessa linha também, que certamente vão estar contando. Eu não queria sair do meu Brasil, eu não queria sair de Santa Helena, mas por tais circunstâncias ou tal circunstância tive que me mover. E assim vamos caminhando. Legal. Fica então aqui hoje, então 26 de maio de 2018, aniversário aí de 51 anos do município, a nossa homenagem a todos os diferentes sujeitos, todos os diferentes povos, todas as diferentes pessoas que acabaram construindo a história de Santa Helena, né? Às vezes fica mais conhecida a migração italiana, a migração alemã, por conta dessa própria região sul, mas já foi compartilhado aqui também hoje a grande participação dos nordestinos, então a vinda também dos japoneses, da mesma forma também temos árabes, temos negros e pessoas dos outros estados também do país, grande presença do povo paraguaio, essa região fronteiriça, dos nossos indígenas também, né, povos milenares que ocupam essa região muito antes de qualquer outro branco, né, e tem aí provas arqueológicas falando sobre isso, né, professor? Para encerrar, porque o nosso tempo realmente estourou, deixar a sua mensagem aí, como é que foi para você ter feito essa entrevista com a Harumi? Foi muito interessante, e até eu escrevi bem rápido, né, dizendo assim, é uma imensa satisfação documentar a trajetória histórica narrada pela senhora Harumi.
com H e Címio, porque assim ficará registrada as contribuições que esta pessoa e seus descendentes proporcionaram e ainda proporcionam para o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade santelenense. Com isso, as gerações que virão no futuro terão conhecimento de suas realizações. Para além disso, servirá para reforçar na defesa do respeito e tolerância para com as pessoas de culturas e costumes diferentes, como fizeram os santelenenses do tempo presente para com os cimos. Lindo, o que só enriquece, né, professor? Essa mistura de culturas, né? Só tende a enriquecer. Uma história que não tem mistura de costumes é uma história fascista muito perigosa, né? A gente sabe que historicamente é muito perigoso não se ter essas misturas, né? E fica também o nosso agradecimento à família Cimo por ter de alguma forma emprestado a sua história para que a gente conseguisse ilustrar essa diversidade de pessoas e de sujeitos aqui em Santa Helena. Obrigada, professor. Eu que agradeço mais uma vez a você, a rádio como um todo e aos ouvintes, e dizer exatamente a história, as pessoas estão aí, né? A história das pessoas. E eu nada mais narrado essa história, coloquei no papel. E também quero mais uma vez agradecer a dona Harumi, ao Geraldo, a família como um todo, que confiou em narrar a sua trajetória histórica e é enriquecedor para mim, né? E eu quero crer também para a história de Santa Helena ter deixado agora um pouco da história deles, que tem certeza muito mais, né? Mas é valioso esse registro da história dos cimos aqui para a nossa história, a história de Santa Helena. Legal, fica também a nossa homenagem às novas pessoas, né, que vêm aqui fazendo a história de Santa Helena, a história é feita todos os dias, né, não é só a história de 50, nem de 60, nem de 1000 anos atrás. Hoje nós também estamos fazendo história. 9h59 e assim eu vou me despedindo, viu?